Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando mais uma semana, não é segundo ano? Então, nessa videoaula de segunda-feira, nós vamos responder o livro de gramática, o livro de português e o livro de reforço, nessa ordem. Então, pegue todo o seu material, o seu lápis, a sua borracha, o seu livro de gramática, de português e de reforço. Nesse momento aqui, você vai responder junto comigo o seu livro de gramática. Então, pegue o seu livro de gramática na página 32 e na página 33. Vamos lá? Na página 32 do seu livro de gramática, você vai ler esse texto que se chama Surpresa, vai ler ele todinho e vai prestar atenção na ortografia solicitada nessa página, que são as palavras com BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR e VR. Leia e tente observar como é a sonoridade desses encontros consonantais, tá bom? Preste muita atenção. Você, nessa aula de segunda-feira, vai estudar, tanto no seu livro de gramática quanto no seu livro de português, essa ortografia, certinho? Na página 33 é a que você, de fato, vai responder. Então, na primeira questão, você vai ler o texto da página 32 e vai circular aí as palavras que tem PR, TR e DR. Depois que você circulou lá no texto, você vai escrever na segunda questão as palavras que você circulou. Certinho? A terceira questão, você vai completar os espaços da letra A, B, C, D e E com as palavras do quadro, que são frutos, brincadeira, palavras, alegria e pressa. É só isso que você vai ler. Lê a primeira questão e responde. Quarta questão. Tá vendo que as palavras estão separadas por sílaba na quarta questão? Você vai ter que descobrir que palavra é essa, porque ela está, toda desordenada. Então, você vai colocar ela certinho, vai escrever a palavra aqui e na segunda linha você vai fazer a separação de sílaba. Descubra as palavras, separe as sílabas, ok? Tranquilo, né? Quinta questão. São 3 trava-línguas. O primeiro trava-língua você vai completar com padre, pedra, prata, Pedro. Você vai ler esse trava-língua e você vai completar com as palavras que estão aqui. Depois, nós temos 3 tigres, 3 tristes. Aí, você vai completar esse trava-língua com essas palavras. E no outro trava-língua, nós temos retreta, praça, trombeta e trombeta. A tia não tá enxergando direito. Então, vocês vão completar. Treina bastante o trava-língua, porque na aula de amanhã, na aula online, eu vou escolher alguns de vocês com um palitinho pra gente ver quem é que vai falar esse trava-língua bem direitinho e bem certo, tá bom? Então, treina aí bonitinho, treina bastante, depois você fala com seu pai e com a sua mãe para ver se eles aprovam ou não o seu trava-língua. Sexta questão, você vai completar as palavras com R. Então, veja aqui o modelo. Nós temos aqui a palavra pato. Então, depois da primeira letra de cada uma dessas palavras, você vai completar com R, aí você vai ver que palavra vai formar. Então, se eu colocar um R aqui, depois da letra P, eu vou formar a palavra prato. Que palavra eu vou formar se eu colocar a letra R depois da primeira letra? Aí você vai ver qual é a palavra e vai escrever aqui do lado. Tranquilo, não é essa atividade? Essa foi a sua atividade de gramática. Então, agora que você já prestou atenção na explicação, chegou a hora de responder. Vai aí, dá pausa no seu vídeo, toca na sua telinha, dá pausa nele,
responde o seu livro de gramática e quando você terminar, você vai responder comigo o seu livro de português na página 39 e 40. Então, dá pausa no seu vídeo que eu vou ficar aqui te esperando para a gente responder junto português, tá bom? Vai lá! No seu livro de português, você vai responder a página 39 e a página 40. Na página 39 é só uma leitura, porque a primeira coluna você já fez na semana passada, tá lembrado? Então, nessa segunda coluna, você vai ler esse texto e depois que você fizer a leitura, você vai responder a página 40. Na página 40, nós temos também a mesma ortografia. Você está vendo aqui que no livro de português você também vai estar treinando a mesma ortografia com esses encontros consonantais aqui? Então, é o mesmo conteúdo, só que agora no seu livro de português. Na primeira questão, da página 40, você vai pegar lá no texto que você leu as palavras que possuem esses encontros consonantais aqui. BR, CR, DR, GR, PR e TR. Só os encontros consonantais que possuem essas letras. Você vai escrevê-las aqui nessas linhas. Vai ter linha que vai ficar em branco, tá bom? Então, não se preocupe. Já na segunda questão, aqui a tia colocou uma tarja, mas no seu tem um monte de símbolozinhos aqui, não é? Que vai formar um desenho. Então, você vai pintar os espaços onde há um ponto e vai descobrir uma figura. Depois que você pintou o local onde tem esses pontinhos, você vai escrever o nome da figura que você formou aqui nesse espaço e nesse outro espaço pequenininho, você vai colocar o encontro consonantal que essa palavra possui. Então, pega lá, pinta bem bonitinho, escreve o nome dessa figura e escreva aqui o encontro consonantal. Na terceira questão, você vai preencher as cruzadinhas com as respostas da adivinha abaixo. Então, você vai olhar aqui, letra A, aí você vai ler, existe, mas se você contar, deixa de existir. Aí, a resposta você vai escrever aqui nessa linha e também vai escrever aqui na cruzadinha, onde tem a letra A. Ó, aqui a letra A, aqui a resposta da letra B, lá do outro lado é a resposta da letra C, da letra D e da letra E. Leia aqui bem bonitinho para você responder. A letra B, triângulo, círculo, losango, retângulo. Qual é a forma que está faltando? Está faltando uma. Qual é ela? Você vai escrever lá na letra B. Vai escrever aí na linha e vai escrever lá na cruzadinha. Letra C, no inverno faz todos se agasalharem. O que é que faz a gente se agasalhar no inverno? Letra D, é uma cobrinha que anda para lá e para cá, levando e trazendo gente da cidade. Letra E, faz feitiços e voa para aterrorizar os príncipes e as princesas. Quem é esse personagem das histórias que aterroriza os príncipes e as princesas? É uma atividade muito tranquila para responder. Essa foi a sua atividade de português. Então, responde tudo lá em português. E quando você terminar de responder português, você volta aqui no vídeo que você vai responder comigo o seu livro de reforço. No seu livro de reforço, nós vamos responder a página 48 e 49. Esse conteúdo já é um conteúdo de encontros consonantais. Então, vamos lá? Primeira questão. Leia estes versos do poema O Menino Azul e faça o que se pede. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso que não corre nem pule, mas que saiba conversar. Na palavra em destaque, que é a palavra conversar, o encontro consonantal é separável ou inseparável?
Vai lá ver o vídeo que a tia gravou de encontro consonantal, se você ainda não tá lembrando o que é esse negócio de separável e inseparável. Mas eu acredito que você já sabe, não é? Vocês são muito espertos. Mas se não tá lembrando, se você tá esquecido igual a tia Rose, tem que ir lá no vídeo para você poder conferir, tá bom? Aí você vai marcar se essa palavra aqui, ó, se esse encontro consonantal que existe aqui, ele é separável ou inseparável. Segunda questão. Circule no quadro abaixo as palavras com encontro consonantal. Então, vai ler as palavrinhas e circular as palavras que possuem encontros consonantais. Terceira questão. Leia as palavras que estão dentro da árvore. Depois, separe as que têm encontro consonantais na mesma sílaba e as que têm encontro consonantais em sílabas diferentes. Ou seja, tá vendo aqui que tem aqui dentro da sua árvore a palavra globo, objeto, atleta, floresta, martelo, escola, circo, biscoito e armário? Você vai ler, vai identificar onde está o encontro consonantal, vai fazer a separação de sílaba mentalmente. Se você ainda não consegue fazer mentalmente, pega uma folhinha de papel e separa ela. Ó. O importante é a gente não errar. Separa a sílaba e vê, ficou junto na mesma sílaba. Então, se ficou junto na mesma sílaba, é o quê? Inseparável? Ou separável? Aí você vai arrumar aqui na coluna, ó, encontro na mesma sílaba, que é o inseparável. Você vai colocar ele aqui. Encontro em sílabas separadas. Então, aqui é aquele que a gente consegue separar, os separáveis. Aí, você vai colocar ele deste lado da tabela. Faça bem bonitinho e bem organizado, tá bom? Próxima página. Nós temos a ortografia BR, CR, DR, GR, PR, TR. Aqui a gente estava trabalhando nos livros de português e gramática. Nós vamos continuar com esse aqui, tá bom? Você vai responder essa página todinha. Na primeira questão, pede para que você pinte no trecho da cantiga as palavras com encontros consonantais inseparáveis. Você vai escrever aqui as inseparáveis, tá? Na segunda questão, você vai formar as palavras escritas com os encontros consonantais juntando as partes. Então, se eu juntar aqui, ó, esse BR com a palavra aço, vou formar que palavra? Aí você vai escrever. Se eu juntar a BR e a Isa, vai formar que palavra? Você vai fazer isso na letra A, B, C, D e E. É bem simples e bem legal de fazer, tá bom? Terceira questão. Encontre as palavras abaixo no diagrama. Aí tem um diagramazinho que a tia tampou para você não ver a resposta. Mas você vai procurar aí a palavra grande, a palavra cruz, treco, cobra, crocodilo, prontidão e gruta. Vai encontrar essas palavrinhas aqui, mas tem que encontrar todas, tá bom? Só vale se encontrar todas. Na quarta e última questão, você vai ler as palavras, vai separar as sílabas e destacar os encontros consonantais que existem em cada uma dessas palavras. Muito simples, bastante coisas, mas são assim mesmo, né? Essa segunda unidade, ela é menor e nós precisamos acelerar um pouquinho nossos estudos. Então, esse aí é o textozinho do índiozinho que a tia tampou, tá? Então, essas aqui foram as nossas atividades de segunda-feira. Se você não conseguiu fazer junto com a tia, volta o vídeo, vai dando pausa e vai respondendo, tá bom? Assim, a gente consegue fazer junto e aí o papai e a mamãe não vai ficar muito estressado com a gente, que eu sei que estressa um pouquinho, mas a gente precisa ter perseverança. É um momento difícil para todo mundo, mas com fé em Deus, nós vamos conseguir superar. Tá certo, meninos? Então, um abraço, estuda, faz tudo direitinho. E amanhã a gente se encontra na nossa aula online, às 13h30. Combinado? Um forte abraço para vocês, um beijo. Fique com Deus. Tchau!